Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Lucas Silva e tô de volta com mais uma videoaula para vocês, dando continuidade à nossa sequência sobre o DRouter. Nessa videoaula, como eu falei na aula passada, a gente vai falar sobre variáveis dinâmicas e nomenclatura de rotas, seguindo o nosso padrão aí de 2 tópicos por videoaula. Na aula passada, recapitulando aqui, a gente viu sobre a criação das rotas, como funciona o esquema dos tipos de request que vão ativar determinada rota. Por exemplo, no caso de uma página de contato, você tem a sua rota de GET, que vai renderizar a view com formulário, e tem também sua rota de post para a mesma URL, que vai tratar os dados que o cara colocou no formulário para mandar o e-mail. Vimos também um exemplo aqui fictício de delete. Eu usei a mesma rota de contato, só para vocês verem que existem outros tipos de requests que o PHP não suporta nativamente, mas que é possível você utilizar usando aqui o DRouter, que ele trata isso pegando do PHP input e retorna para você no formato array, como se você estivesse fazendo um cifrão delete da vida, só que não existe isso no PHP. E vemos também aqui sobre dependências, que é possível você passar dependência diretamente para o sua instância do DRouter direto na classe app aqui, que você coloca o colchetes em forma no array, ou você pode colocar array. Se bem que se você está usando o DRouter é porque tem o PHP 5.6 ou superior, então o colchetes é mais legal de usar. Daí coloca o array e cada índice representa uma, entre aspas, propriedade dentro da... Na verdade é realmente uma propriedade dentro da classe container, que você vai estar guardando com alguma coisa que você quer. Por exemplo, o PDO do exemplo lá, que a gente passava uma função anônima que retornava a instância do PDO, como eu mostrei na aula passada. E aí tem a outra forma também, que é colocar num arquivo separado, que eu dei esse exemplo daqui até aqui, em que você pega o container direto do DRouter, app get container, e dentro dele você sai colocando as propriedades que você quer. Eu dei o exemplo aqui do PDO novamente, dei o exemplo aqui de João, que é só para vocês verem que esse nome é o que vocês usam para acessar dentro das suas rotas. E dei também aqui o exemplo de uma dependência qualquer que utiliza o próprio container para puxar coisas que você já colocou. Então eu tenho a conexão, mas preciso de uma dependência que utiliza o banco. Então eu dou use aqui na função anônima, puxo o container e passo o PDO para dentro dessa meu exemplo. Nessa videoaula a gente vai falar sobre variáveis dinâmicas e sobre nomenclatura de rotas. Então vamos fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui que eu fiz na aula passada. Posso apagar tudo aqui mesmo. E vamos lá. É o seguinte, o que são essas variáveis dinâmicas que eu estou falando? Deixa eu entrar já aqui no localhost videoaulas DRouter. Então, como eu apaguei todas as rotas, não tem nenhuma ali. Então, as variáveis dinâmicas, elas servem para você determinar uma URL que tem como parâmetro nela uma coisa que não é fixa. Por exemplo, um slug de um post, um ID de um usuário para edição num painel, por exemplo. Alguma coisa que é mutável dentro da sua URL. As variáveis dinâmicas determinam pedaços da sua URL que funcionam dessa forma. Então vamos fazer um exemplo aqui de vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu pensar aqui, um esqueminha legal aqui. Ó, só pra... Bom, eu não vou fazer isso não. Eu vou deixar pra fazer isso quando a gente estiver fazendo alguma aplicação. Eu vou só dar um exemplo mesmo, tá? Então faz de conta aqui, novamente, que eu vou ter uma rota que vai ser de acessar um post, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar assim, ó. Eu posso ou colocar, por exemplo, single barra, e aí eu coloco a variável dinâmica, por exemplo, slug, significa que eu vou estar entrando numa página single de um post cujo slug é esse. Aí eu mando ele executar essa função aqui, normalmente. Tá? Aí, por exemplo, se eu vim aqui colocar echo, estou na página single do post, e acessar isso na URL aqui, single test. Tá lá, estou na página single do post. Tudo bem, mas como é que eu pego essas variáveis dinâmicas? E outra, e se eu não quiser formar assim? E se eu quiser, por exemplo, estar numa página de categoria?
Primeiro vamos ver como pegar essa informação aqui. Ela é variável dinâmica, certo? Mas de alguma forma o código tem que saber qual que é esse slug, qual que é o post que eu quero exibir na página. Funciona da seguinte forma. Para cada variável dinâmica que você criar aqui, você vai pegar uma variável dentro do sua função anônima, tá? Então vamos fazer um exemplo do slug aqui. Nesse caso eu pegaria o slug aqui. E eu já estou dando esse echo aqui. Eu vou dar um br. E vou colocar assim, echo, ou slug é. Aí vou colocar b/b. E vou concatenar com essa variável slug. Então se eu novamente entrar na mesma página, o slug é teste. Se eu colocasse qualquer outra coisa que é teste de videoaula, ele puxa o slug de teste meu, tá bom? Daí aqui você poderia tratar o slug que está vindo da URL e depois pegar do banco de dados, caso não exista, faz um redirecionamento para uma outra página, por exemplo. Beleza. E se eu quiser criar uma página ainda mais dinâmica que essa? Por exemplo, uma subcategoria que para você acessar ela você tem que passar primeiro pela categoria. Você criaria algo assim, ó, app get barra, e aí você coloca a primeira variável dinâmica que é a da categoria, categoria barra subcategoria. O nome aqui não importa, tá? Pode até ser João aqui, por exemplo, novamente o exemplo do João. Isso aqui é só para o TheRouter identificar que, se eu só voltar para a subcategoria, identificar que nessa parte e nesta parte do da sua URL contém alguma coisa mutável, uma coisa dinâmica. Então eu tenho duas variáveis, logo eu vou pegar respectivamente function, digitei certo, né? Foi. Eu pego aqui a categoria no primeiro e a subcategoria no segundo. E daí eu venho aqui, posso colocar assim, echo, estou na subcategoria. Aí eu dou um br aqui, por exemplo, e coloco aqui, echo, categoria B, e um br, concateno aqui, categoria, copio isso aqui, e coloco aqui, subcategoria. Então se eu vim aqui e entrar, por exemplo, ó, nesse caso aqui, isso aqui é uma rota, certo? Mas só que ela é uma rota fixa. Você pode ver que eu tenho escrito single barra slug. E no de cá eu tenho duas partes dinâmicas. Só que o sistema vai ver, beleza. O cara digitou single e o outro é dinâmico? Sim. Então, roda essa URL, essa rota. O cara digitou as duas partes dinâmica e não possui a palavra single? Não. Então entra na categoria. Então se eu entrar nessa aqui, ele ainda assim fica na minha single. Mas se eu colocar qualquer outra coisa aqui, ó, vamos colocar categoria teste e a outra vai ser o teste de videoaula. Eu entro na subcategoria, viu só? Então você pode criar rotas dinâmicas, olha só. Estou na subcategoria, categoria teste, subcategoria teste de videoaula. Então, você pode... Não importa, não existe uma limitação para quantas variáveis dinâmicas você vai criar na sua rota. Você só precisa lembrar de formar esse padrão aqui. Sempre tem que ter a barra no início. Se você colocasse assim, ele não pegava, beleza? Tudo bem. Então, agora que a gente já viu um pouco sobre variáveis dinâmicas, que é basicamente isso aqui, você cria aqui sua rota com a variável dinâmica e pega na sua função anônima. Vamos agora ver sobre nomenclatura de rotas. Nomenclatura de rotas. Existem mais alguns detalhezinhos sobre variáveis dinâmicas, tá? E como pegar elas, mas a gente vai falar mais no decorrer das aulas, que a gente ainda vai falar sobre agrupamento de rotas, lidar com views, os callables e as condições em variáveis, que são essas variáveis dinâmicas. Mais pra frente a gente vai ver, né? Que quando a gente for falar também sobre como usar os callables, principalmente a gente vai usar controllers, a gente vai usar, no caso, classes, né? Chamáveis e tudo mais. Vamos, por enquanto, falar sobre nomenclatura de rotas. Então é o seguinte. Vamos supor que eu tenho a necessidade de utilizar... vamos supor que eu estou usando uma rota para pegar um perfil de usuário no meu site, certo? Que já está renderizando uma view bonitinho lá. Pá. E eu estou usando isso com um PHP direto escrito com PDO na mão mesmo. Mas eu não quero redigitar aquele mesmo código, por exemplo. Uma forma de você reutilizar o código que você fez em uma das rotas, por exemplo, nesse caso, seria utilizando a nomenclatura de rotas. E também a nomenclatura de rotas ela serve para você fazer redirecionamentos.
Vamos fazer primeiro o exemplo que eu falei, que é o primeiro. Vamos criar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui, ó, container é igual a app get container. Eu vou colocar no container uma instância do PDO, que vai ser container shared function. Daí aqui eu vou retornar a instância de PDO. Eu vou passar o MySQL, host igual localhost, dbname igual videoaulas, que eu criei agora há pouco, root e senha em branco, tá? Vamos vir aqui no meu videoaulas e vamos criar uma tabela de usuários que vai ter três campos, vai. O primeiro vai ser o ID. Isso aqui é só de exemplo, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer aí, façam, mas eu tô só exemplificando. ID, nome e e-mail, só para vocês verem aqui. Autoincremento. A primária já pegou. Nome vai achar 200 aqui. E e-mail vai achar 200. Vamos guardar aqui. Vamos inserir aqui um. Esse aqui vai ser o Lucas Silva. contato@dawsmaster.com. E eu vou colocar o outro usuário, que vai ser o michel@teste.com. Então temos dois usuários cadastrados aqui, só de exemplo. Vamos supor que eu tenho aquela página minha aqui que trabalha com mostrando o perfil do usuário. Vamos deixar essas duas rotas criadas também. Vamos criar aqui, ó, app get /perfil /o ID do usuário, por exemplo, tá? Aí eu venho aqui, crio uma function, pego o ID do usuário e vou pegar o usuário do banco. Então vamos aqui, ó, usuário é igual a this. Lembra que eu estou acessando o container com esse this, então this PDO, que eu estou puxando de dentro do container. Prepare select all from usuários where id for igual a interrogação. Aí vem aqui o usuário execute, passo aqui o array com o id do usuário e o usuário vai ser igual a usuário fit. Deixa eu só ver se eu peguei certinho. Deixa eu dar um print R. Usuário. Então vamos acessar aqui, ó. Se eu vir aqui na minha aqui e colocar therouter /perfil /1, então ele já pegou aqui, ó, ID1 Lucas Silva, beleza. Faz de conta que aqui, ó, eu tô carregando uma view. Vamos só dar uns ecos aqui para fazer de conta que isso aqui é uma view do perfil do usuário, tá? Então eu tenho aqui H1 tal, tenho aqui um parágrafo e só. Então aqui no H1, deixa eu jogar um BR, eu vou concatenar o nome do usuário nesse H1. Então usuário nome, porque aqui já vem o array, não é direto, é isso mesmo. E copio isso aqui e aqui eu passo o usuário e e-mail. Então se eu entrar nessa rota aqui, Lucas Silva, eu não precisava do BR, né? Já meio que, vamos ver se ele fica certinho. Tá. E o usuário 2. Então beleza, você pode ver que a gente tem aqui pegando o Michel e o Lucas. Tudo bem. Mas aí, agora eu tô no painel de administração, tô criando aqui meu painel, /admin, /editar, usuário, /id do usuário, por exemplo. Aí eu recebo o ID do usuário aqui. Daí eu lembro que eu tenho esse código já feito lá e eu não queria redigitar isso aqui, por exemplo. O que é que eu faço então? O que eu faria aqui é o seguinte, eu nomeio essa rota, então você usa... Depois é o seguinte, cada método desse de request do therouter, ele retorna, ele funciona como encadeamento de métodos. Então você pode, ele retorna a própria instância do therouter, então você pode continuar o seu código aqui. Então nesse caso, a gente pode usar o método setName, que é para setar o nome de uma rota, como você pode ver aqui na documentação, setName. E eu vou dar o nome a essa rota de perfil, tá? Perfil usuário, tá? Eu vou reutilizar esse código do perfil. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer de conta que eu estou reutilizando isso aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Se eu vou reutilizar essa parte do código só, e isso aqui fica sendo só caso eu não esteja usando pelo sistema. Vou fazer assim, ó.
Vou pegar os argumentos que essa função está recebendo. Então, args vai ser igual a func get args, que ele, se não me engano, ele vem um array de argumentos. Eu vou fazer assim, ó, se a contagem de argumentos for maior do que 1, ou seja, nesse caso, o URL padrão ele utiliza só o ID, certo? E para eu saber se o sistema está usando ou se o próprio site está trabalhando, ou seja, se alguém está acessando a página de perfil ou se o sistema está pedindo para usar esse método, eu vou fazer de conta que eu vou fazer com que eu passe mais de um parâmetro para essa função aqui. Vocês vão ver como é que funciona. Então eu vou fazer assim, ó. Se a contagem de argumentos for maior do que 1 e o argumento 1, que é, se é um array, o índice 0 seria o primeiro, que é o ID. Eu vou fazer assim, e o 1 for o system, então eu vou retornar somente o usuário puro, porque eu já sei qual que é o usuário pelo ID que ele pegou aqui. Do contrário, é o cara acessando o site, daí eu vou lá e vou carregar a view normal. Então com isso aqui eu consigo reutilizar o código. Eu venho aqui agora no meu, entre aspas, painel de administração e coloco aqui, ó, var dump aqui no usuário, só que antes disso eu preciso usar de uma forma de puxar esse usuário daqui, certo? Então para isso existe um método dentro do objeto router, do TheRouter, porque o TheRouter ele trabalha com alguns objetos, o container, o request, e o router e o render. Existe todos esses aí, são 4. O request, router, render e o container. Daí, usando o router, eu posso pegar aqui, ó, que a função é igual a this router get route callable, ou seja, pegue o chamável da rota. Qual rota? A rota perfil usuário. E agora ele está me retornando isso aqui, ó, essa funçãozinha aqui. Visto que eu tenho essa função aqui, eu faço assim, ó, que o usuário é igual a função, e eu passo o ID que está vindo da URL do painel, entre aspas, e o outro parâmetro que tem que ser o system, lembra? Então, teoricamente falando, esse var dump ele tem que me retornar o usuário. Vamos ver se eu fiz tudo certinho aqui. Vem aqui, então eu vou fazer aqui o perfil funciona normal porque não estou passando o segundo parâmetro. Mas eu vou entrar aqui no admin barra, como é que era? Editar usuário barra 1, por exemplo. Então ele vem o var dump aqui, ó, com o usuário 1, que é o Lucas Silva. Se eu passar o 2, você tá vendo? Então, utilizando nomenclatura de rota, você tem uma flexibilidade maior dentro do TheRouter. Eu somente falei assim, ó, me retorna a função que já está feita lá da outra rota, e dentro dessa função, como ela é uma função anônima, pode estar guardada numa variável, mesmo que não fosse, se ela fosse uma chamável, né, qualquer coisa chamável, a gente vai ver sobre isso depois, eu consigo aqui trabalhar com uma funçãozinha. Então, id aqui, passo como primeiro parâmetro, que ele recebe aqui, já pega o usuário, e tendo o segundo como system, ele me retorna só o arrayzinho, e eu dei um var dump, como você pode ver, é um array de 6 índices, tá vendo? Outra utilidade da nomenclatura de rotas é para você fazer redirecionamentos, tá? Então vamos fazer de conta que aqui nessa rota aqui, ó, a rota de single, eu vou dar um nome para ela. Então set name single post, tá? Vamos fazer de conta que nessa rota aqui eu vou ter um formulário de comentário. Vamos até entrar logo nessa rota. Então vamos colocar aqui, ó, era single barra o slug, não era isso que eu coloquei? Você poderia também colocar só o slug aqui se você achar melhor, tá? No lugar de single barra slug. Mas como eu já fiz, single barra teste 2. Tá, então tá aí. Vamos fazer de conta que aqui tem um formulário, então. Vamos colocar aqui um formulário. Vamos colocar form action em branco, method post form. E aí a pessoa vai comentar alguma coisa. Calma aí. Então, input, type text. Deixa eu ver quantos minutos de aula. 19. Nome, placeholder, nome, e vai ter o text area. Vamos colocar aqui text area, para text area,
name comentário. E aí eu vou dar um BR aqui também. E vou dar um BR aqui também. E no último, input type submit, value enviar. Beleza. Aí eu vou dar eco nesse formuláriozinho de exemplo. Pode ser um eco só. E se eu entrar aqui agora, a gente vai ter o comentário, o formulário. Tá bom. Então quando eu submeter esse formulário, como ele tá com action em branco, ele vai mandar para a mesma rota single/slug. Então eu tenho que criar agora a rota que recebe essas informações. Então app, quando houver um post para a rota single slug, ele pega novamente o slug do post. Daí aqui dentro eu pego o post que o cara passou. This request get parsed body. Peguei o post. Aqui eu faria um cadastro do comentário do usuário. Eu posso dar um print R no post para vocês verem que eu estou recebendo aqui, ó. Você vem aqui e coloco nome Lucas Silva, comentário testando o código, mando enviar. Eu tenho aqui, ó, nome Lucas Silva, comentário testando código. E eu também tenho a variável slug porque é o mesmo princípio. Você pega a variável e recebe no function, independente de ser get, post, put ou delete, ok? Fiz isso, beleza. O cara comentou e vamos supor que deu certo. Eu vou fazer assim, ó. Vou deixar aqui. Vamos fazer assim, ó. Vamos passar junto. Vamos entrar aqui. Vamos passar junto um get. Deixa eu ver o que acontece se eu colocar aqui. Get teste algo. Só pra testar uma coisa aqui. Vamos ver uma coisa. Tá bom, dá certo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim aqui. Sucesso 1. Se o sucesso for 1, eu vou retornar uma mensagem de sucesso lá. Ou melhor, eu não vou fazer isso aqui não. Vou fazer diferente. Ó, o cara comentou, certo? Eu vou redirecionar o cara para a mesma página do post. E vou... como se eu estivesse fazendo uma mensagem de sucesso para a página. Então é o seguinte, para isso existe um método no router chamado redirect_to. This router redirect_to. Ele recebe 3 parâmetros. O primeiro é o name da rota. Eu vou colocar assim, route name. O segundo é o query, que é um array. E o terceiro é o params, ok? Então se eu quero redirecionar para a rota do single post após o usuário ter feito seu comentário, eu vou redirecionar para o single post. Não vou passar nada de query, por enquanto, mas eu vou passar aqui os parâmetros que essa rota tem. Porque se eu pedir para ele dar um redirect to aqui, ó, assim, sozinho, se eu só fizer isso aqui, ó, olha o que acontece. Eu vou colocar aqui, ó, enviar. A rota single post requer um parâmetro, viu só? Porque ela tem como parâmetro o slug. Então eu vou mandar ele fazer o redirect to sem nada de query, só que com o params slug, que é o nome que você... Isso aqui nesse caso é obrigatório você colocar com o mesmo name, tá? Então slug, que foi o slug que eu recebi aqui no post. Então ele vai fazer o redirect para a própria página. Se eu vim aqui, entro na página, Lucas Silva, teste, enviar. Vê só, ele redirecionando para a mesma página. Eu também posso passar como os queries aqui. O que é o query? É um get que eu queira passar na URL. Vamos supor que deu certo, por exemplo. Aí eu coloco aqui, ó. Existem outras formas de você fazer isso, né? Com flash messages. Qualquer coisa eu faço uma aula sobre flash messages mais pra frente. Mas vamos fazer de conta aqui que eu estou fazendo assim, ó. Que se o comentário for true, se cadastrou o comentário, ele vai fazer o redirect to com sucesso igual a 1. Daí na sua view você veria lá. Existe sucesso 1? Existe. Então, dá uma mensagem de sucesso. Então nesse caso, vamos novamente fazer um comentário. Lucas Silva, testando o envio. Enviar mensagem. Tá vendo ali? Redirecionou e veio com o sucesso 1, que foi o query que eu passei. Ok? Então você pode ver que o name de rotas, ela funciona para várias coisas. Você pode recuperar os chamáveis das rotas que você previamente criou, desde que aquela rota possua um name, e você obviamente tenha feito as adaptações nela, como foi o meu caso aqui com o getFunkGetArgs.
Ou você também pode usar para fazer redirecionamentos, né? Você simplesmente faz this router redirect to single post. Em vez de você imagine se você tivesse que fazer aqui, ó, header, location, você teria que colocar a base do site, concatenar com a barra, nesse caso barra single, barra e concatenar de novo com a variável slug. Não precisa você fazer tudo isso aqui, basta você puxar o this router redirect to single post e passar qual que é o slug da página, porque o próprio the router já encontra qual que é o caminho até a rota. Falando nisso, você pode também encontrar o caminho até uma determinada rota, desde que ela possua um name. Você pode vir aqui, por exemplo, ó, cadê, ó? Vamos fazer um redirect to para a mesma rota aqui, vai. Ou melhor, vamos achar a URL. Deixa eu tirar aqui isso aqui, comentar. Vamos pegar aqui. Você usa o this router path 4, tá? Path 4. E você coloca aqui que o path é esse aqui. Só que aqui você passa qual que é a rota. Path 4 qual? Caminho para qual? Para o single post. E esse método, se eu não me engano, o segundo parâmetro dele é também o parâmetro. Vamos só ver aqui. Se não me engano, ele vai dar aquela mensagenzinha também. Então vamos fazer um comentário. Então tá lá, single post requer um parâmetro. Então você passa também aqui um arrayzinho de slug, passando o slug aqui, né? Então, this router path 4 single post com esse slug, ele vai criar o path e eu posso dar um echo no path aqui agora. Você vai ver que ele vai me retornar, quer ver? O path completo. Então, barra videoaulas, você faria aqui o que? Header location e colaria isso aqui. Então ele ia entrar em barra videoaulas, barra de router, barra single, barra o teste 2, que é o slug. Certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da videoaula. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. E vejo vocês na próxima videoaula, em que a gente vai falar sobre agrupamento de rotas e lidando com views aqui no nosso The Router. Forte abraço e até a próxima.